Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Espero que esteja dando aí para ver e ouvir direitinho. Aí vocês me dão um retorno aí, né? Ok, né? Tá tudo certo. Muito bem. Vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar mais uma manhã de estudos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todos os dias, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas e quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então, 9 horas, vamos começar, né? Um abraço a todos que estão chegando, tá? Sejam bem-vindos aí. Vamos fazer a prece, pessoal, né? Vamos então fechar os olhos, abrir o coração, expandir as nossas possibilidades de interação com a vida superior, nos tornando receptivos às boas energias que recaem sobre nós como pétalas de rosas, perfumadas, irradiantes, a serem absorvidas pelo nosso perispírito, pelo nosso corpo físico e também pela nossa mente, através de estímulos saudáveis, positivos, que harmonizam todo o nosso conjunto psicofísico. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos que estão nos acompanhando neste momento em oração, dando a cada um deles a radiância da tua luz, os estímulos à alegria, à paz interior, à fé, ao amor, à caridade que tanto necessitamos. Pedimos também pelos irmãos já na vida espiritual, aqueles que estão em sofrimento, onde o sofrimento é mais acebo, possa haver maior luz, maior da tua presença, maior do teu amor, o socorro do alto a se derramar como bênçãos divinas, auxiliando a todos que carecem, todos que estão necessitados. Também os nomes que são colocados na área de texto possam ser objeto do maior carinho da espiritualidade de todos nós que aqui estamos. Possamos doar energias para que eles recebam o alívio, o alento, para que se acalmem, para que se organizem mentalmente, emocionalmente e na nossa vida de relação, na nossa vida material, que possamos organizar a nossa existência de um modo que produza saúde, produza bem-estar, alegria e estímulos para viver. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Novamente, bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Quem quiser nos ajudar na divulgação, compartilhem, marquem o nome do pessoal que vocês sabem que gostam do Espiritismo, que estão necessitando da informação espírita, né? Vamos ajudar a compartilhar, a divulgar os grupos de WhatsApp, né? Os parentes, todos aqueles que a gente acha que são possíveis apreciadores, vamos dizer assim, né? Do material que nós estamos aqui produzindo, tá? Este livro que a gente estuda todas as quartas-feiras de manhã é um livro produzido pela Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Rolândia, Paraná, onde nós morávamos, né, alguns anos atrás, onde moramos quase toda a nossa existência, né? E é um livro do César Augusto Meleiro, né, um rapaz que morava na nossa cidade e desencarnou com câncer, né, na perna, que se espalhou por todo o corpo. E ele escreveu, né, depois de alguns anos, ele escreveu através da minha mãe, né, da Célia Xavier de Camargo, uma médium já com mais de 20 livros editados, né, contando a sua experiência na vida espiritual, contando sobre o seu desencarne, né, e os primeiros momentos na vida espiritual, e depois os anos seguintes aí de estudos, de preparação e de trabalho
em relação, inclusive, com a sociedade espírita que nós participávamos, né? É um dos espíritos que mais nos ajudam hoje aqui em Campina Grande, na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que nós abrimos aqui, uns 7 anos atrás, aproximadamente, né? Então, é um dos espíritos que continuam nos ajudando e mais nos ajudam, né? É filho de um casal espírita que participava conosco, né? O seu Alcides Meledo, já desencarnado, acho que uns 2 ou 3 anos. A dona Elvina está encarnada ainda, né? Pessoas muito queridas que nós convivemos muito, né? Então vamos lá, estamos no capítulo 13, atividade socorrista. Se vocês se recordarem, no capítulo anterior, nós falávamos a respeito da mensagem que o César escreveu através da minha mãe, né? Numa visita à Terra, quando foi permitido, né? Que uma caravana de espíritos viesse de céu azul para a Terra para visitar os seus parentes. Então, eram pessoas recém-desencarnadas, um processo de adaptação na vida espiritual, mas já com condição de visitar seus familiares, né? Entre eles o César, e ele pode escrever uma mensagem, né? Depois a gente viu a minha mãe levando a mensagem, né, para Dona Elvina, a mãe do César. Então a gente comentou a respeito disso no estudo passado, tá? Vamos dar sequência aqui então. Capítulo 13, atividade socorrista. Lembrando que é um estudo interativo, né? Então todos podem participar, opinar, perguntar, podem acrescentar, né? E a gente vai juntos, aí nós vamos estruturando o nosso estudo, tá? Terminei o curso que estava fazendo. Agora, mais preparado, continuava estudando e trabalhando ao mesmo tempo. O curso preparatório, né, que ele havia feito, né? Ele terminou e já estava trabalhando, né? E continuava estudando, continuava se aperfeiçoando, né? Como era do nosso interesse, prosseguimos participando do grupo de jovens da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, afinados com seus ideais, né? Então, o nosso grupo de jovens, na época, eu era jovem, né? Eu era bem jovenzinho nessa época aqui. Eu devia ter os meus 17, 18 anos, talvez um pouco mais jovem, eu não sei exatamente da fase que ele está falando aqui, mas possivelmente essa idade, mais ou menos aí, 16, 17 anos, talvez. A gente tinha um grupo pequeno, né? Que variava, eram 4, 5 pessoas, às vezes 3, às vezes 10, né? Como qualquer grupo de jovens espíritas, né? Ou de qualquer religião, né? Muitas vezes não tem muitos jovens interessados. A gente fazia as reuniões de domingo de manhã, 10 horas da manhã, né? Então, o pessoal sai geralmente à noite, é difícil acordar cedo, né? Então, tinha que ter uma certa disciplina aí, senão não conseguia participar, né? Então, os espíritos, o César, né, ajudava, né? Eles ajudavam trazendo jovens ali pra gente. Pessoas intuitivamente eram levadas a participar ali com a gente, né? Diga-se de passagem que essa mocidade espírita era a mesma que eu não quisera frequentar enquanto encarnado, correndo como estava atrás de interesses diversos, esportes e prazeres, né? Eu já falei para vocês, né? O César ele foi uma vez só, né? E ele já estava com dor no joelho já, né? Ele já estava com a doença, ele não sabia que era câncer. Eu até perguntei para ele, a gente ficou muito feliz com a presença dele, porque a gente já conhecia, convivia com os pais dele já, né? Na reunião mediúnica, nas atividades assistenciais. O pai dele fazia palestras, eu gostava muito das palestras do seu Alcides. Mas ele não participava, né? A única vez que ele foi quando ele já estava com dor no joelho. E foi a única vez, e depois ele já começou a desenvolver a doença, né, mais rapidamente, e aí a situação foi ficando mais difícil, né? Mas agora ele estava ajudando, né, participando do plano espiritual. Agora, contudo, era diferente, despertada para outras realidades, e o esforço daqueles moços em adquirir conhecimentos e procurar a reforma interior nos tocava profundamente. Eu fiquei 20 anos praticamente envolto ali nas atividades do domingo, né?
Primeiro, a gente começou, eu tinha 9 anos de idade, não tinha grupos de evangelização, era só o nosso grupinho de jovens. Eu era bem novinho, tinha outros mais velhos, né? Mas depois eu fui crescendo, tal, e a gente continua participando, a gente nunca parou de participar, né? E aí a gente foi estruturando a evangelização, né? A evangelização, os grupos de jovens, os grupos de evangelização. E depois eu fiquei cuidando enquanto havia evangelização, eu fazia estudos com os pais, né? Fiquei muitos anos fazendo isso. No total foram 20 anos aproximadamente. Nos domingos de manhã, que era um momento abençoado, assim, né? Era um momento de uma energia muito boa, né? Muito gostoso, né? Trago recordações muito boas, muito agradáveis dessa época, tá? Então, era todo esse envolvimento espiritual, né? Dos espíritos amigos. E eles certamente, como ele fala aqui, eles ficavam tocados, né? Por ver o nosso desejo de buscar conhecimentos, né? De nos aprimorar, de ajudar outros jovens, né? Então, porque agora na vida espiritual ele entendia a profundidade disso, ele conseguia entender a profundidade, né, de uma busca, como essas que vocês fazem, né, de estudar com a gente aqui todo dia, os espíritos ficam tocados, né, sensibilizados com essa busca de cada um de vocês. Muito felizes, né, muito felizes, os parentes de vocês, os nossos parentes ficam muito felizes de nos verem buscando informações, né, sobre a vida espiritual. Porque eles sabem que é determinante para a nossa melhoria, é determinante para a nossa força interior, para a gente se sustentar nos momentos de dificuldade, para a gente se preparar para a vida espiritual. Eles sabem disso. Então eles ficam muito felizes com essa busca nossa, né? Passamos a colaborar com eles, os encarnados, né? Ajudando-os em tudo que estivesse ao nosso alcance, estudando juntos e trocando informações. Porque, na verdade, pessoal, a gente estuda junto. Nós estamos estudando juntos, não somente eu e vocês aqui encarnados. Estamos estudando juntos, nós e os espíritos amigos. Quando a gente fala que os espíritos estão conosco aqui, nos ajudando, não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, não é. Não, eles interagem com a gente o tempo todo, através de mim, através das intuições que eu tenho, eu capto o pensamento deles para passar para vocês. Vocês captam os pensamentos dos espíritos, dos bons espíritos, para colocar os pensamentos de vocês, acrescentar, ajudar no estudo, né? Ajudar as pessoas que chegam. Então, não dá para separar, na verdade, a gente aqui dos espíritos amigos. Nós estamos aqui todos juntos, formando uma consciência coletiva, formando um aprendizado que é importante para nós e para eles. Então, é um trabalho bem integrado, né? E quanto mais a gente se torna constante, quanto mais é frequente isso na nossa vida, mais nós vamos nos integrando individualmente e coletivamente. Nós vamos nos integrando com os espíritos amigos. De modo que a gente vai captando cada vez com mais facilidade, com mais rapidez, o pensamento deles, e a gente vai traduzindo isso para os amigos, né? Porque vai se tornando um hábito, né? A gente receber essas informações, essas energias saudáveis, a convivência com eles, que é muito saudável, faz muito bem para nós convivermos com os bons espíritos, né? Então, nessa época aqui, a gente estava integrado com eles, né? No trabalho com os jovens e nas outras atividades da Casa Espírita, né? Também tínhamos outro objetivo. Esse mais pessoal. Desejávamos ficar mais perto de nossos familiares. Assim, no dia convencionado para a reunião, fazíamos uma caravana e demandávamos a terra, cheio de entusiasmo, né? Na verdade, os espíritos eles falam que eles vinham tinha a sexta-feira, tinha uma reunião mediúnica à noite, eu participava também, participava
nessa época de 2 reuniões mediúnicas, na quarta e na sexta à noite, né? Então as crianças até falavam, né, que elas vinham, muitas vezes elas se comunicavam, e elas falavam que elas vinham para a Terra na sexta, participavam da reunião, né? Ajudavam, inclusive as crianças, os jovens, e tal. Ficavam para o trabalho assistencial no sábado, que a gente tinha um trabalho da sopa, de entrega de mantimentos, né? De evangelização com as crianças necessitadas, né? E então eles ficavam no sábado, ajudavam na atividade assistencial e no domingo o trabalho com os jovens e a evangelização. Então vinham os jovens, vinham as crianças, vinha uma caravana toda de gente aí, vinha um ônibus lotado aí de gente de Céu Azul para participar do final de semana com a gente. Não que no meio da semana eles não ajudassem, né? Mas é que a gente percebeu que os jovens e as crianças eles vinham mais no final de semana já para ficar com os familiares também. Então, após as atividades doutrinárias, né, evangelização e tudo mais, eles também tinham tempo de visitar as casas deles. Interessante, né? No final de semana eles podiam visitar os familiares e ficavam, né, com os familiares, ajudando, né, convivendo, matando a saudade e tal. Aqueles que tinham condição para isso, aqueles que, né, já estavam preparados para isso, né? Então, é por isso que ele fala, desejávamos ficar mais perto de nossos familiares. Assim, no dia convencionado para a reunião, fazíamos uma caravana e demandávamos a terra cheio de entusiasmos, né? É. Do grupo participavam também muitas crianças aí, né, que eu estava falando, destinadas à evangelização infantil, que eventualmente visitavam seus lares, né? Então, as crianças que estavam preparadas, né? As crianças sempre se comunicaram muito nas nossas reuniões mediúnicas, né? E muitas vezes comunicações bem interessantes, com informações que elas davam, assim, né? E falavam, né? Que participavam das aulinhas de evangelização. A gente percebe que sempre estimulando, né? Para que a gente entendesse que estávamos ali bem amparados, que estávamos ali bem frequentados, né? Pela equipe espiritual, né? Seja de jovens, seja de crianças, né? No mais, a nossa vida continuava a mesma. Nessa época, eu frequentava o curso Pensamento e Sintonia, oferindo grande aproveitamento. Vez por outra, o nosso grupo era modificado em virtude da saída de alguns integrantes e do ingresso de outros. Porém, com os que ficavam, os laços afetivos tornavam-se cada vez mais apertados, né? Cada vez mais fortes, né? Essa mudança, essa rotatividade aí, é normal em qualquer grupo, né? E é normal em função da reencarnação de alguns e da desencarnação de outros que chegam no plano espiritual, né? Então, alguns voltam para a matéria quando surge a oportunidade e outros retornam da matéria. Então, há uma certa rotatividade lá, como há aqui também, né? A Leila colocou, né? Em nosso grupo aqui na casa também os espíritos acompanham nossos estudos, inclusive crianças, né? Vários já nos disseram. No plano espiritual, inclusive as reuniões mediúnicas, né? As crianças participam e ajudam muito. Aquelas que têm condição, que têm preparo, né? Porque elas têm uma vibração diferente, né? Elas têm uma consciência diferente no plano espiritual. Sabem que o plano espiritual existe, né? Já estão vivendo lá, já entendem de uma forma diferente das nossas crianças aqui. Já tem uma maturidade diferente. E sabe também como ajudar, né? São preparadas também para ajudar. Muitas vezes, após uma comunicação penosa para o médium, muitas e muitas vezes, né? Perdi a conta já de quantas vezes a gente já viu após uma comunicação muito penosa, muito difícil, às vezes no final de uma reunião mediúnica, um espírito muito necessitado, né? Deixado uma energia muito pesada no médium,
e em seguida uma criança se comunicar, para desfazer um pouco aquela energia, trazer um pouco de alegria e ajudar o próprio médium, mudando o seu padrão vibratório até para que ele não ficasse muito tempo com aquelas energias deletérias, né, trazidas pela comunicação. Tá? Então, muitas vezes isso acontecia e eventualmente acontece, né, nas nossas reuniões. Faz parte da mecânica, né, dos espíritos, como é que eles agem para nos ajudar. Tá? Aqui na Terra, a gente não permite a presença das crianças nas reuniões mediúnicas, porque é diferente o processo de desenvolvimento das crianças aqui, de amadurecimento, aqui é mais delicada a coisa, né? Então não há essa, até mesmo adolescentes, a gente, né, a não ser em casos muito específicos, quando há condição, mas geralmente a gente toma um cuidado muito maior para não excitar muito a mente juvenil, né? Então é preciso que seja um processo assim muito, uma escolha a dedo assim, né? Casos muito específicos mesmo, tá? Então vamos lá. Afeiçoada-me de modo especial a Marcelo, Eduardo e a doce Sheila, que a cada dia me cativava mais. Né? A gente percebe que havia uma ligação muito especial entre o Marcelo, o Eduardo e o César. Inclusive, foram espíritos que escreveram várias obras através da minha mãe. Eles se revezavam, ora um, ora outro. O Marcelo foi o primeiro a escrever através da minha mãe, dos jovens, né? Ele tem o livro Mamãe Estou Aqui. O Eduardo também escreveu alguns livros, né? Comunicação entre dois mundos, né? E o César, ele também escreveu aí alguns livros, né? Então eles ficavam se revezando e pelo jeito havia uma ligação especial entre esses espíritos, né? Inclusive com a Sheila, que o César estava se ligando cada vez mais a ela, né? Tinha uma afinidade muito grande com ela. Um dia recebemos um comunicado urgente de nosso orientador. Era uma emergência. Eduardo, Marcelo e eu atendemos com presteza. Sheila estava afastada do grupo nessa ocasião, cumprindo um estágio em outro local de atendimento para o qual se candidatara. Logo estávamos a caminho da crosta planetária. Mateus informou apenas que era alguém necessitado de atendimento, sem maiores detalhes. Uma vez que, imbuídos do sincero desejo de prestar socorro, não nos interessava saber a identidade do assistido. Percebi que nos encaminhávamos para a minha cidade. Chegamos rapidamente ao local. Todos receberam um pedido de ajuda e foram imediatamente prestado socorro, né? E o César sem saber a quem era prestado socorro. Quando ele percebeu, estavam chegando em Rolândia, né, na cidade onde ele havia vivido, onde nós vivemos, né, onde nós moramos. E do alto vimos que numa avenida central ocorria naquele instante um acidente de graves consequências. Quer dizer, eles chegaram na hora que estava ocorrendo o acidente. Você vê como é que é a assistência espiritual, né? Eles recebem de antemão o alerta lá e chegam muitas vezes antes de acontecer, né? A situação lá, né? Alertados vibratoriamente para o desastre que estava para acontecer, nossos maiores já haviam providenciado o socorro necessário, né? Quer dizer, já estava tudo providenciado em termos de socorro, né? Uma moto colidia com um carro que atravessava a via preferencial. E o jovem ocupante da moto foi arremessado de encontro a um poste de concreto que conduzia à rede elétrica, batendo a cabeça. Né? Então, é a Avenida Presidente Bernardes, eu falo até já o nome para vocês, Avenida Presidente Bernardes, em Rolândia. Né? E um rapaz andando de moto, né? E um carro atravessou essa avenida, né, que era preferencial, era da moto, né, o carro atravessou e a trombada ocorreu, a moto, né, foi lançada na direção de um poste, né, e o rapaz bateu a cabeça. Né.
Meu coração acelerou. Assustado, desejei evitar que aquele acidente horrível acontecesse, mas nada havia a fazer. Quando é o caso, até, é, quando há permissão, quando é o caso, não é? Os espíritos podem até impedir que o acidente tenha consequências fatais, né? Então, quando é o caso, quando não é para acontecer, quando a situação realmente exige uma ação imediata ali. Na minha família, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez acidente de carro que envolvendo meu irmão, envolvendo a minha mãe, né? E os técnicos da polícia lá, fazem a perícia lá, eles não sabiam, eles não conseguiam entender o movimento que o carro tinha feito. Eles não conseguiam entender pelas marcas do pneu, pela velocidade, pela posição do carro, eles não conseguiam entender o que aconteceu. Como é que, né? Como é que as pessoas se salvaram e como é que o carro foi parar naquela posição, né? Então a gente percebia claramente que tinha havido uma intervenção ali para que não houvesse uma morte, né? Então, mas são casos específicos em que a espiritualidade age de um modo mais intenso, vamos dizer assim, quando não é para ocorrer daquela situação. Que às vezes são situações até, são atentados até muitas vezes, né? Utilizando pessoas invigilantes no trânsito, né? Às vezes são armadilhas, são tentativas de sabotagem ali, né? De um trabalho que está sendo realizado, né? Então a espiritualidade não permite que essas situações ocorram quando não são para ocorrer, né? Então, os espíritos infelizes, eles tentam muitas vezes criar situações muito difíceis para nós. Mas quando há mérito, né? Quando o trabalho deve continuar, quando as pessoas estão realizando um trabalho importante, necessário, né? E tem méritos para isso, aí a espiritualidade age e consegue evitar que aquilo aconteça, né? Então aqui não era esse caso, né? Os espíritos é, apenas observaram aquilo que estava a ocorrer, né? O César ficou meio atônito, mas o Mateus, né, tranquilizou ele porque nada era para ser feito, né, nesse momento, né? Sereno ao perceber meu estado de espírito, Mateus aconselhou: mantenhamos a calma para poder ajudar com o acerto. Nosso irmãozinho desprende-se do corpo e precisa de muita tranquilidade. Quer dizer, o jovem, né, havia batido a cabeça e estava já se desprendendo do corpo, né? Ale Rosa, há grupos de espíritos que tentam até derrubar aviões comerciais, né? Ah, isso acontece o tempo todo, né? Seja no ar, na terra, no mar, né? Espíritos que tentam levar à destruição, às mortes, levar a acidentes, né? Então, é lógico, tem situações coletivas, tem expiações coletivas que muitas vezes acontece mesmo e são provações, são expiações que estavam previstas, onde muitas pessoas iriam saldar certos débitos, né? Então aí também, a despeito de todos os cuidados, parece que tudo converge para que aconteça o acidente, né? Depois tentam achar culpados, tentam achar que, mas também é um conjunto de fatores que levou aquilo, porque na verdade era para acontecer. Agora, tem situações que não, né? Então, quando não, os espíritos tentam desarticular de todas as formas para que as vidas sejam preservadas, né? E cada vida é muito importante, né? São reencarnações importantes de todos nós, né? Então, quando não é a hora, eles desarticulam, né? Esses processos aí que os espíritos tentam criar, né? Os espíritos infelizes, né? Certo? Então ele já estava se desprendendo, rapaz, né?
Aproximando-nos, só então reconheci, surpreso, o jovem agonizante. Era Gladstone, filho de um amigo de meu pai. O Gladstone era um menino que eu convivi quase que a minha infância inteira com ele. Nós éramos amigos. Eu morava perto, uma quadra de distância, né? Praticamente da casa dele, né? Numa região central ali da cidade. O pai dele era do Banco do Brasil, o meu também. A gente convivia na ABB. A gente estudou juntos, né? No mesmo colégio. Andava de bicicleta para todo lado, nas fazendas lá. Passava a tarde lá andando de bicicleta, né? Eu, ele e outros amigos. Então, era uma pessoa que eu conhecia muito, né? Os pais dele se tornaram espíritas depois, eram católicos, né? Se tornaram espíritas depois da morte do Gladstone. O seu Lioge, né? Que se tornou palestrante, era ativo no centro. Pessoa muito querida que agora está no plano espiritual, deve estar aí nos ajudando. O seu Antônio Lioge, a Dona Ivete, que era mãe do Gladstone, tá? Está encarnada ainda, até onde eu sei, e ajudando também em atividades assistenciais, né? Mas nesse momento foi grande o sofrimento deles, né? Da família toda. Mas era alguém conhecido nosso, um rapaz cheio de vida, um rapaz inteligente, ativo, uma pessoa muito boa, Gladstone, né? Um rapaz muito querido, assim. Gostava muito do Gladstone. Nessa época nós não estávamos mais próximos, ele devia ter o que, uns 18, 19 anos, talvez. Eu não me lembro agora exatamente, mas por aí. Tá? Acho que uns 18 anos, talvez. Tá? Então, está aí também nos ajudando, né? O Gladstone hoje em dia tá aí ajudando a gente. Atraídos pelo barulho da colisão, os populares começavam a se juntar e a zoeira era cada vez maior no plano físico. Aquela situação já conhecida, né? Acidente, começa a vir gente de toda parte ali para ver o que está acontecendo. O pessoal escuta o barulho, né? Aí os curiosos já juntam ali e fica lá em torno do acidente, né? Alguns para quem queria ajudar, outros só para observar mesmo. Na espiritualidade, contudo, inúmeros mensageiros do bem aprestavam-se na atividade socorrista. Notei entidades que, por certo, eram parentes do rapaz. Quer dizer, o César percebeu entidades que estavam ali ajudando e algumas eram parentes que vieram, né, já sabendo do ocorrido, ou queria ocorrer, ou, né, vieram ajudar o Gladstone na sua partida, né? O espírito do acidentado, em virtude da pancada na cabeça, encontrava-se desmaiado. Uma senhora de idade, de elevada condição espiritual, aproximou-se. Né? Quer dizer, é aquele choque, né, pessoal? Porque o César, por exemplo, ele teve uma doença que ele foi se preparando, ele foi lendo, ele foi conversando, foi recebendo auxílio, né? Então, as doenças terminais, elas têm essa facilidade, né? Se a pessoa souber aproveitar, ela vai se preparando devagarzinho. É muito mais lento o processo, gradativo. Quando é um acidente assim, é muito mais brusco. Porque a pessoa está cheia de vida, cheia de sonhos, tinha uma namorada, tinha projetos, né? Saúde, tudo em dia, tudo certinho. De repente é lançado para a vida espiritual, sem preparação alguma. Sem preparação espiritual, sem preparação mental, emocional. Então é difícil, né? É lógico que as pessoas de bom sentimento, as pessoas né, de uma índole melhor, elas não encontram obstáculos insuperáveis, né? Elas encontram mais facilmente o auxílio pela sintonia natural com o sentimento delas, com, né, as presenças amigas que estão tentando ajudar, né? Então era o caso do Gladstone, né? Que era uma pessoa boa, uma pessoa de bom sentimento, né? Então uma senhora de idade, de elevada condição espiritual, aproximou-se e tomando o espírito nos braços, você vê, ela veio buscar, né? Tomou ele nos braços, enlaçou-o com extremo carinho, protegendo-o das emanações deletérias do ambiente físico.
onde as pessoas punham-se a gritar por socorro. Gente, geralmente, diante da necessidade, geralmente diante da ocorrência traumática ali, os encarnados, eles acabam exteriorizando energias que não ajudam muito, né? Sem o saberem, num processo normal ali, sem consciência, né, da vida espiritual, as energias são energias deletérias. A multidão, ela exala energias deletérias. Você vê que essa senhora de elevada condição, ela abraçou o Gladstone, envolveu, protegendo ele das emanações deletérias do ambiente físico, das pessoas que se aglomeravam. Você vê que interessante, né? A curiosidade das pessoas, o falatório, até a histeria, né? Aquela coisa mais desequilibrada emocionalmente, o desespero, emitem forças que atrapalham quem está desencarnando, né? O equilíbrio emocional é raro nessas ocasiões, né? Então ela estava protegendo o Gladstone, né? Gladstone continuou aconchegado ao colo da senhora e acompanhou a remoção de seu corpo, ao qual se encontrava ainda jungido até o hospital, né? Quer dizer, ele acompanhou, estava ligado ainda ao seu corpo físico. Por quê, pessoal? A morte não significa desencarnação. Eu já conversei com vocês sobre isso, né? Você morrer não significa você desencarnar. Morrer é extinguir a vida. Desencarnar é desligar-se da carne. Não é um processo tão rápido quanto a morte. A morte pode ser rápida, violenta, rápida, mas o desencarnar é mais progressivo, é mais lento. E tem as últimas ligações do perispírito do quem está desencarnando, né? As ligações ainda existem com o corpo físico. E geralmente elas vão ser desfeitas um pouco antes do enterro. Geralmente é assim que os espíritos procedem, embora não haja duas desencarnações iguais. Cada caso é analisado, tem as suas necessidades particulares, individuais, né? Então, mas via de regra é assim que eles procedem, né? Então eles mantêm a ligação ainda com o corpo, uma última ligação, embora não tenha vida e nem possa voltar mais à vida, né? Para que o perispírito do desencarnante absorva certas energias que ainda estão no corpo. Entendeu? É como se fosse havendo uma divisão daquilo que vai com o espírito, daquilo que vai ficar com o corpo. Então, o período de velório, as horas que antecedem o enterro, são as horas em que vai se fazendo essa distinção, essa separação. O que pertence ao espírito vai retornando ao espírito, energias essenciais ao perispírito, na vida espiritual, e aquilo que pertence ao corpo. Vai se separando o joio do trigo aí. Certo, pessoal? Então, isso é muito importante para a recuperação mais rápida do espírito após a sua morte. Então, essas horas que antecedem o enterro, tá? É parecido que diz a espiritualidade sobre a doação de órgãos, já que demora a desencarnação. Então, lógico que as pessoas que doam órgãos, elas têm um auxílio especial, né? Elas têm um auxílio especial pela atitude de doação, né? De entrega, de caridade e tal. Elas têm um auxílio especial. Então, não precisa ficar preocupado com isso, né? Que vai ter todo um cuidado, vai ter todo um amparo da espiritualidade, tá? Ok? Então esse é o procedimento padrão, né? Aí quando está para enterrar, então eles rompem a última ligação do perispírito com o corpo. E aí o corpo começa um processo mais acelerado de deterioração, tá? É quando eles desencarnam, né? No período da pandemia, que nem houve velório, como será que procedeu
É difícil para a gente dizer, sabe? A gente, né, não tem informações assim, de como foi feito isso na pandemia, exatamente, né? Cada caso é um caso também, então não dá para a gente dizer, né? Mas tenhamos confiança de que cada um recebeu aquilo que a que fez jus, como continua sendo até hoje, como sempre foi e continua sendo. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo seus merecimentos, a cada um segundo aquilo que é possível, né? Os espíritos vão fazer o que é possível para cada caso. Então tenhamos a confiança incondicional de que cada um teve aquilo que necessitou, né? E isso a gente tem que ter essa certeza, né? Certo? Como não houvesse mais condição de vida orgânica, os técnicos em desligamento do plano espiritual desataram os laços que o mantinham ligado ao corpo, e Gladstone, livre, foi transportado pela senhora a local de refazimento e assistência, ainda em estado de choque. Você vê, no caso dele, nem esperou-se o velório e o enterro, né? Você vê no caso dele aqui, você vê cada caso é um caso, né? Então, como ele foi acompanhado até o hospital, como não houvesse mais condição de vida orgânica, os técnicos em desligamento do plano espiritual desataram os laços que o mantinham ligado ao corpo. E Gladstone, livre, foi transportado pela senhora ao local de refazimento e assistência, ainda em estado de choque, né? Então você vê, cada caso é um caso, né? Certo? Então, no caso dele, certamente a intervenção dessa senhora, um espírito muito elevado, os méritos do Gladstone também, como espírito imortal que é, né? É uma coisa muito particular de cada um, né? Os seus méritos e os seus deméritos. Então ele tinha certamente os méritos dele e a assistência dessa senhora que o levou, né? Com todo o cuidado aí para um local de assistência e ele ainda em estado de choque, não é? Então foi a situação dele, né? Era a primeira vez que eu participava de uma atividade socorrista desse gênero. Normalmente minha tarefa iniciava-se quando o recém-desencarnado já estava internado no hospital espiritual, né? Recebendo atendimento em franca recuperação. Quer dizer, era a primeira vez que o César participava de um caso em que ele via o acidente e os primeiros momentos, né, após o acidente, porque normalmente ele já pegava os casos que já estava lá no hospital em Céu Azul, então ele acompanhava já depois de uma fase inicial, né? Então é aqueles que já estavam em recuperação, né? Foi uma experiência dolorosa, porém muito instrutiva. Nesse caso, nossa tarefa consistiu em auxiliarmos os familiares e amigos que, avisados, sofriam as dores da terrível perda. Não é fácil, né? O seu Lioja, a Dona Ivete sofreram muito, né? A irmã do Gladstone, a Eloá, né? Que eu também conheci bastante. Né? Todos eles sofreram muito, mas estavam recebendo o apoio, né? A assistência dos amigos espirituais. O César estava ali ajudando também, né? Aplicávamos energias calmantes através da imposição das mãos, evitando que as emoções desencontradas e afligentes pudessem chegar até o rapaz que partira, prejudicando-o nesses primeiros momentos no além-túmulo, né? Então, a assistência dos espíritos amigos aos familiares e amigos é importante tanto para os próprios familiares e amigos quanto para o Gladstone. Por quê? Porque ajuda emocionalmente, vibratoriamente, né, essas pessoas, mas também ajuda para que elas não enviem vibrações negativas, vibrações desencontradas, vibrações desarmônicas que possam chegar até o desencarnado. Né? É uma atividade profilática, né? Preventiva, né? Curativa ali, né? Um pronto-socorro ali para os familiares,
mas também preventiva com relação ao que está desencarnando, né? Certo? Ok, pessoal. Vamos lá. Infelizmente, assim, né? A nossa concepção de amor e muitas vezes a falta de informação sobre a vida espiritual faz com que o nosso amor se desvie para energias que não ajudam o desencarnante, né? Embora seja, a gente fale que seja um ato de amor, mas a gente se entrega ao desespero, a gente se entrega ao desequilíbrio emocional. E a gente emite vibrações que não são exatamente vibrações de amor. São vibrações destrutivas. Você vê que coisa, né? Como é que o amor ele precisa ser guiado pelo entendimento, né? Senão o amor se desvia. Né? O entendimento precisa do sentimento, mas o sentimento também precisa do entendimento. Né? Vocês entendem? Para que o sentimento não se desvie, para que ele siga com o seu objetivo produtivo, o seu objetivo construtivo, saudável. Né? Então ele precisa estar guiado pelo discernimento. Por isso que a gente está estudando aqui. Para que junto com o nosso sentimento de amor, que todos vocês amam, mas precisa ter a direção, precisa ter o leme do discernimento, senão o nosso sentimento se desvia, tá? E a gente quer o melhor para os nossos, né? Obviamente a gente quer o restabelecimento, a saúde, a alegria, né? Só que para isso a gente precisa vibrar essa energia. Lembrar dos momentos bons, né? Pensamentos positivos, de restabelecimento, de saúde, para que a pessoa que está desencarnada receba pensamentos de saúde, pensamentos de equilíbrio, até de alegria, quando a gente lembra dos momentos felizes que a gente viveu aqui na Terra, né? Na companhia daquele que partiu. Então, essas energias chegam ao desencarnante como um bálsamo, uma chuva de bênçãos, que estimula, que dá alegria, que dá esperança. É isso que a gente quer, né? Eu sei que é uma virada, né? É uma guinada assim, que a gente tem que dar. Mas a gente vai aprendendo a fazer isso devagarinho, né? Víamos uma massa escura que se desprendia das pessoas, como cargas magnéticas deletérias, que era tanto mais intensa quanto maior o desespero. Você vê como é que o desespero ele não ajuda, né? Você vê a falta de informação, a pessoa é tomada pelas emoções. Ela não possui as emoções, ela é possuída pelas emoções. Então ela se desequilibra e o César viu uma massa escura que se desprendia das pessoas. Eram cargas magnéticas deletérias, cargas negativas, né? Que quanto maior o desespero, maior é essa carga negativa das pessoas. Né? Mateus alertou-nos, vejam, essas emanações que se desprendem das criaturas encarnadas têm um alto poder destrutivo. E elas fazem mal tanto para as entidades desencarnadas, né, o Gladstone no caso, quanto para os próprios encarnados. A própria pessoa que irradia essas forças, ela já está prejudicando ela mesma. Que para você irradiar é porque você já está embebido naquela força. Você já está envolto naquela energia. Você está produzindo aquela energia, ou seja, a tua mente já está funcionando, o teu organismo, tudo já está envolto naquela energia. Então isso destrambelha o nosso sistema nervoso, sistema endócrino, digestivo, respiratório, né? Então faz muito mal para quem irradia essas forças e faz mal para as pessoas que estão ao redor também. Os familiares que vendo o nosso estado emocional e sentindo as energias que a gente irradia, acabam também se deprimindo, acabam se desesperando, né? Se entregando também às forças destrutivas. Tem um efeito de contaminar, né? As pessoas que estão próximas, tá?
A lei rosa, essas energias também atraem espíritos inferiores ao ambiente, facilita a influência daqueles que querem prejudicar, né? A família, todos, né? É, é verdade. Né? Então, tem muitas pessoas que podem entrar em verdadeiros processos obsessivos a partir dessa queda emocional, né? Necessário se faz neutralizá-las para que não atinjam o espírito desencarnado, cuja situação é extremamente delicada nessas primeiras horas. Apressemo-nos, né? Quer dizer, os espíritos tinham pressa em atender, em socorrer os familiares para que não prejudicassem a si, nem ao Gladstone, nem a ninguém, né? Dessa forma, trabalhando ativamente, coadjuvados por outros servidores do bem, conseguimos evitar que Gladstone fosse atingido pelos pensamentos em desalinho de todos aqueles que o amavam e que estavam sentindo sua perda. Você vê, né? Todos aqueles que o amavam. Só que aí a gente tem que aprender a amar, né? Aí que o discernimento ajuda para que o nosso amor seja bem direcionado. Senão as próprias pessoas que amam acabam emitindo energias deletérias. Aí que está a contradição, né? Por isso que é muito importante o discernimento, né? O conhecimento espírita, né? Assim introjetamos ideias de paz, serenidade, consolo e esperança em seus corações. Posteriormente, fomos visitá-lo no hospital, quando já desperto, consciente da sua situação e em condições de receber visitas. Quer dizer, no momento oportuno, eles foram visitar o Gladstone, né? Quando ele já estava em condição de receber visitas, né? Leva algum tempo aí, né? Dependendo do caso. Entre mentes, orávamos em seu benefício, bem como de toda a família. Gladstone demorou um pouco para se recuperar, não aceitando com facilidade a mudança de vida. A gente imagina, né? Porque era um rapaz cheio de saúde, cheio de vida, estudante, com namorada, com, né? Uma boa condição, tudo sorrindo para ele, né? E de repente se vê sem nada disso mais, do ponto de vista material, né? Lógico que ele estava vivo no plano espiritual, com oportunidades, mas a pessoa precisa entender que a vida continua, que as oportunidades continuam, que tudo tem sua razão de ser, não é uma coisa tão simples assim. Então, há abalos emocionais profundos, há mudanças mentais profundas a serem realizadas, né? Tanto nele que partiu, quanto nos próprios familiares, que estavam revendo também seus conceitos, né? Buscando consolo no Espiritismo, né? Ansiava por voltar ao lar terreno. Queria rever os pais, Antônio, seu Antônio Lioja, Dona Ivete e a irmã mais velha, Eloá. Cheio de saudade, queria rever os parentes, a namorada e os amigos que deixara no mundo, e não se conformava em não receber permissão. Né? Porque aqueles que estão sob os cuidados dos espíritos amigos, eles têm que agir conforme a organização permite, conforme os instrutores permitem, conforme o tratamento permite. Então eles têm que ter permissão para vir à Terra, têm que ter permissão para visitar os familiares. A não ser aqueles que, não, eu vou e aproveita lá um descuido de alguém lá, um momento de, né? E tchum, o espírito está onde estiver o seu pensamento. Então, aqueles que quiserem, mesmo com muita vontade de voltar à Terra, eles vêm, mesmo sem permissão, só que aí acabam sofrendo os problemas da falta de preparo, falta de informação, né? Vão ficar junto aos familiares, sentindo a energia deletéria da família. A família vai perceber a presença da pessoa em forma de tristeza, saudade, depressão, angústia, né? Então, não é o melhor é agir conforme a instrução do tratamento que tá seguindo no plano espiritual. Porque eles conhecem a gente melhor do que a gente mesmo.
Eles sabem das nossas condições e da nossa falta de condição, né? A Silmar, hoje eu entendo isso, Alexandre. Quanto mais eu chorava, mais o Alexandre sofria. O Alexandre sofria deve ser um parente seu, né? Hoje sinto saudades, mas o meu coração está tranquilo, nada de choro e desespero. Que bom, Silmar. Parabéns aí pela conquista, viu? Pelo seu equilíbrio, que é de grande significação, tá? Então, Gladstone não se conformava em não receber permissão, né? Certo dia, mais tranquilo e adaptado, em plena convalescência e residindo conosco no abrigo, quer dizer, já estava morando num dos abrigos já com os outros jovens, né? Mas ainda impedido de se comunicar com os entes queridos, por falta de condições ainda, falou com Marcelo, com quem parecia ter mais afinidade, né? Então foi conversar com Marcelo. Você tem permissão para se comunicar com os que ficaram? Sim, tenho. Estou aqui na espiritualidade há muitos anos e já venci certas barreiras, respondeu Marcelo à guisa de explicação. Marcelo já tinha escrito um livro, inclusive através da minha mãe, que é o livro Mamãe Estou Aqui, que é o quinto livro que minha mãe escreveu, se eu não me engano, né? Ele foi o primeiro jovem a escrever um livro através da minha mãe, né? Um jovem da vida espiritual. Então ele já tinha um contato ali com a mediunidade da minha mãe, né? Então o Gladstone ele falou: você tem permissão para se comunicar com os encarnados? Né? Ele estava ele sondando o Marcelo, né? Gladstone pensou um pouco e meio constrangido perguntou: poderia pedir-lhe um favor muito especial? Marcelo, que percebera o que ia no íntimo do novo amigo, colocou à vontade, com um sorriso aberto. Naturalmente, diga o que deseja, e se estiver ao meu alcance, prometo atendê-lo. Se você tiver oportunidade, isto é, não sei se é possível, bem, poderia dar um recado aos meus pais? É emocionante, né? Assim, né? A vontade dele, né, de se comunicar com os pais, né? A dificuldade que é, né? Não é tão fácil assim. Mandar um recado, um simples recado, ó, tô aqui, tô vivo, tô bem. Não é tão simples. Muitos gostariam de mandar esse recado e não podem, né? Mas aqui o Marcelo tinha essa condição, né? Claro, não é muito fácil, mas acho que posso ajeitar as coisas, com a permissão de nossos superiores. Em caso afirmativo, o que deseja que eu diga a eles? Né? Devem estar muito preocupados comigo. Diga-lhes que estou bem, com muita saudade e que logo que puder irei vê-los. Promete que fará isso por mim? Sem dúvida, não sei quando, mas assim que surgir uma oportunidade, prometo atender o seu pedido. Fique tranquilo, né? Porque a minha mãe, ela tinha, se eu não me engano, era nas terças-feiras de manhã, que ela fazia, era uma vez por semana, depois se tornou acho que 2 ou 3 por semana, que ela fazia uma preparação na casa espírita, sozinha, e aí ela recebia os livros, né? Os capítulos dos livros, e eventualmente uma mensagem ou outra, às vezes para alguém que havia pedido ajuda, né? Era comum. Ela não fazia esse trabalho de salão, de várias pessoas para receber mensagem, ela não fazia isso, nunca quis trabalhar dessa forma. Mas, eventualmente, um ou outro conversava com ela, contava história, pedia ajuda, né? E às vezes a espiritualidade acabava atendendo através de uma mensagem que ela recebia para a pessoa, para a família que havia procurado, né? Então, o Marcelo ficou de ajudá-lo, né? A gente já está acabando aqui, pessoal. Alguns dias depois, tendo primeiramente obtido a permissão das entidades orientadoras e aproveitando a boa vontade da médium, com a qual mantínhamos contato, Marcelo escreveu uma mensagem endereçada aos pais de Gladstone, que graças a Deus são espíritas, se tornaram espíritas a partir da desencarnação do Gladstone, né? E portanto acreditam na vida após a morte, cumprindo o que havia prometido e deixando o novo amigo muito feliz e agradecido, né? Então o Marcelo conseguiu enviar a mensagem, eu me lembro desse momento.
E a minha mãe, né, levou até a Dona Ivete a mensagem do Gladstone, né? São mensagens, né? Tanto a do César quanto a do Gladstone, seria muito bom se a gente tivesse as mensagens, né? Seria altamente ilustrador aqui para nós, né? Mas são coisas particulares que nenhum nem outro. O César não quis colocar, achou que não cabia aqui, né? É uma coisa íntima das pessoas, mas que seria interessante seria, né? A gente ter acesso à mensagem tanto do César quanto a do Gladstone, né? Hoje, assim, né? Depois, anos depois, seria muito interessante para a gente, muito emocionante para a gente, né? Ver as palavras que foram ditas, né? Mas a gente entende, né? São os limites que os espíritos traçaram aí. Pessoal, terminamos por hoje, né? Nós finalizamos já no nosso horário. Temos que, de quarta-feira, mais corrida que a coisa, tem que acelerar para não, né? Porque a gente tem que fazer os atendimentos aqui também, tá? Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer novamente a Jesus pela oportunidade maravilhosa que estamos tendo todos os dias de estudarmos, de ampliarmos a nossa consciência na direção da espiritualidade, de nos abrir ao sol da bondade divina, aos raios amorosos do nosso Pai Criador, para que nós possamos desenvolver as sementes divinas que jazem em nós, em forma de potenciais, em forma de virtudes, em forma de amor, em forma de paz, de plenitude, de equilíbrio, de harmonia, de luz que todos nós podemos irradiar. Ajuda, Senhor, a todos os necessitados, a todos aqueles que estão ao nosso redor, que são objeto do maior carinho da espiritualidade, do socorro, do amparo, da sustentação. Que eles recebam tudo aquilo que necessitam e que nós possamos ter um excelente dia com boas resoluções, com boas escolhas, com boas atitudes, com bons pensamentos, com uma boa sintonia, com boas presenças ao nosso redor e que possamos nos manter assim pelo máximo tempo possível. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus, tá? E até amanhã, né? Hoje a gente não tem estudo à noite, mas a gente tem estudo amanhã às 20 horas, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.